Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia. Esse aqui é o programa Vida em Foco, programa que vai ao ar todos os dias, das 3h30 até mais ou menos umas 4h30, mas é de segunda a sexta-feira. Então agradeço, viu, você me permitir entrar na sua casa. Estamos ao vivo para todo o Brasil, mais de 1.200 cidades com a gente, 19 capitais. Esse aqui é um programa inédito para você e por inédito eu já vou te adiantando, isso vai fazer diferença hoje na tua família, viu? Porque um dos temas que a gente vai tratar aqui, que é o primeiro deles, é sobre frustração. Frustração, principalmente, qual que é a importância, né? Em que aspecto que é importante a frustração na vida das crianças, na vida da criação dos filhos. Então a gente vai conversar sobre isso com a psicóloga ali do Hospital Marcelino Champagnat, a doutora Viviane Long, já vai falar com a gente, viu? Mas nós também vamos falar sobre a interação de filhos e casamento. O que será que muda na vida do casal quando chega um bebê? Quando chegam os filhos? A gente vai te ajudar com isso, viu? Então fique tranquilo que se você está passando aí por alguns perrengues, a gente vai te ajudar. E você vai se encantar com uma peça que está aqui em Curitiba e que vem aí para você levar as suas crianças um pouco de cultura, mistura dança, mistura a música. É o espetáculo Lendas Brasileiras para você se programar de repente nesse feriado, viu? Então fique com a gente. Está começando o programa A Vida em Foco. Olha só, antes de eu ir conversar ali com a doutora Viviane, eu quero trazer algo que está bem contextualizado, bem dentro das famílias, porque a gente está há alguns meses, poucos meses da Copa do Mundo, certo? E aí, eu não sei se você tem crianças ao teu redor fazendo coleção daquele álbum de figurinhas. Já viu isso, né? Você sabe do que eu estou falando, mesmo que não estiver dentro da tua casa, você tenho certeza que sabe o que significa isso. Eu tô vendo... Eu sei que tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, mas eu tô vendo isso dentro do meu convívio familiar. Os pais estão, parece que, mais ansiosos do que as crianças. E o que eles querem fazer? Não, vamos comprar logo essas figurinhas aqui, vamos completar logo esse álbum e gastam dinheiro, porque, gente, é muita figurinha, mais de 500 figurinhas naquele álbum, viu? Aí você vai fazendo as contas aí, vai só tirando dinheiro do bolso e tirando. O fato é que daqui a pouco esse álbum, se ele se completar de fato, acabou, né? E cadê a frustração da criança? A gente vai falar sobre isso, sobre frustração. Frustração do quê? De pegar a figurinha repetida, de querer a figurinha do Neymar de ouro, que vale não sei quantos mil reais, e não sai a bendita da figurinha do Neymar. Não é assim, doutora Viviane? É bem assim. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Doutora Viviane Long vai conversar aqui com a gente. Ela é psicóloga ali do Hospital Marcelino Champagnat. E qual que... Eu queria entender assim, ó, a gente... Vamos dizer, teoricamente... Os pais, eu acredito, de tanta informação, eles já sabem que a frustração, de certa forma, é importante na vida dos filhos. Com certeza. Mas aí eu dei esse exemplo, né, das figurinhas. Será que está claro para os pais que uma situação simples dessa seria uma oportunidade para educá-los na frustração? O que você vê de experiência? É que eu acredito, assim, que é muito mais uma coisa da época, sabe? Então, eu acredito que isso da criação dos filhos é atravessado muito como a época está se colocando. Então, a gente conta com uma época, assim, que é a época da ansiedade, que tudo precisa ser resolvido para ontem, e aí vem um novo interesse, as pessoas, elas estão consumindo muitas coisas, sabe? É uma época tecnológica também, que a gente tem muito mais acesso à informação, aos produtos, a forma como consumir eles. Eu acho que isso acaba atravessando muito a forma como os pais estão criando os filhos hoje em dia. Você acha que essa é uma situação que traria mais oportunidades ou mais desafios? Olha, eu acredito que tudo vai depender da forma que você acaba manejando. Mas no exemplo que você deu das figurinhas, eu acredito que é um retrato de como que isso está sendo usado de forma incorreta, sabe? Na forma de realizar todos os desejos de uma forma imediata e não ensinando as crianças a lidarem com o processo de conseguir as coisas, sabe? Ou seja, o que talvez... E aí eu acho que aqui seria mais uma questão de identificar o que é a frustração. Né? Porque não precisa ser uma frustração que talvez um adulto teria que passar, que você fala, meu Deus, uma decepção amorosa, uma perda de confiança, que é uma frustração, mas é que é uma frustração gigante, né? E a criança,
ela vai ter no mundo dela frustrações que são talvez para um adulto pequenas. Sim. Talvez ele nem enxergue aquilo como uma frustração e fala assim, isso não vai ensinar nada para essa criança, então deixa eu resolver, isso tá fácil de resolver. Tem um pouco disso, não tem? Tem sim. É que é diferente as frustrações de uma pessoa adulta do que pessoas em fase de desenvolvimento, que estão construindo a identidade como crianças e adolescentes, assim. Então, o adolescente também é importante ter frustrações. É importante ter frustrações, porque eles também estão se desenvolvendo, eles também estão naquele período de aprendizado de como conviver em sociedade, sabe? Então, é necessário que hajam frustrações no sentido de compreender que existem regras e limites, sabe? As regras e limites são fundamentais nesse período de desenvolvimento porque demonstram o que eu posso ou não posso fazer, sabe? É muito importante frustrar-se, né? Para conseguir lidar com isso e conseguir resolver os problemas de uma forma mais madura na fase adulta e também ter mais persistência para conseguir enfrentar esses desafios, exatamente. Então, se a gente pudesse trazer um pouco mais para a prática, né, dos pais, como que eles poderiam, que dica que você daria, por exemplo, com relação à própria responsabilidade das crianças, por exemplo, de estudar, né? Que basicamente toda criança tem a responsabilidade, em maior ou menor grau, de estudar, né? Não se cobra muito além disso. Os limites eu entendi o que você quis dizer. Então, por exemplo, no caso aqui das figurinhas, né? Que foi só um exemplo, né? Você poderia levar para qualquer área. A gente vai combinar que a gente vai gastar X com figurinhas. Isso seria um limite, por exemplo? Sim, isso seria um limite. E isso é saudável? É a segunda pergunta. É saudável. É saudável porque a criança ela vai começar a entender que nem tudo é da forma que ela deseja ou é pro prazer dela, que existe um outro, sabe? Entendi. Para além do meu desejo. A gente tá falando de relacionamento, então. Exatamente. As figurinhas, né, na verdade, são uma metáfora, um símbolo do que a criança vai ter que aprender para conseguir lidar com as outras pessoas na sociedade. Não é só o meu desejo que importa. Interessante. Tem que ter um limite entre eu e o outro, que eu posso ou não posso fazer e o que eu tenho que respeitar. Entendi. Então, bom, uma vez que você respondeu isso, eu vou voltar na minha pergunta anterior sobre a questão dos estudos, né? Como que os pais poderiam usar a própria responsabilidade dos estudos das crianças para ensinar a frustração? Por exemplo, a criança ela vai ter uma tarefa para fazer. Eu sei que também tem muitos pais que na ansiedade, talvez no desejo de ajudar a criança, e acredito às vezes que a intenção é boa, fazem pela criança, né? Ela não vai dar conta, ou ela não está conseguindo, ou não dá tempo, está com muita tarefa, enfim, vai lá e faz pela criança. Em que ponto daí, por exemplo, que seria, de novo, saudável para esse relacionamento, para esse a mais que está sendo ensinado para a criança, que talvez ela tenha que justificar para a professora o que aconteceu, talvez assumir que ela não se organizou. Esse tipo de frustração também acontece, não? Acontece, é muito necessário, na verdade. O que atrapalharia nesse processo de desenvolvimento seria, como você mesma falou, assim, os pais fazerem a tarefa pela criança, então ela não precisa resolver os próprios problemas, entende? Aí também tem frustração envolvida, né? É interessante. Certeza, mas é necessário estabelecer uma rotina, sabe? Estabelecer uma rotina, a criança ter um senso de responsabilidade, mas que isso também tem uma razão e um porquê. A criança saber do porquê que ela precisa se regrar, que ela precisa assumir as responsabilidades, que ela precisa estar lá estudando, sabe? E isso tem que ser feito de uma forma com clareza, com afeto, porque internalizar regras e limites é aprendido a partir desse relacionamento. Então, precisa ter respeito e a criança precisa entender a função do porquê isso serve. Então, não é só o colocar o limite. Exatamente. A forma, o como isso é colocado, tem que ter esse emocional para a criança, é muito importante, né? Exatamente, para que ela entenda, assim, porque esse estabelecimento de limites, assim, não é da criança quando ela nasce, sabe? Ela vai adquirindo e primeiro vem do outro que vai lá e me fala. Eu posso ou não posso fazer isso. E com o tempo, se a criança conseguir internalizar isso, ela vai seguir sem precisar de uma supervisão, porque ela entendeu a função disso para a vida dela. Então, isso vai auxiliar a ser um adulto que sabe lidar com os problemas. Entendi. Doutora Viviane, como que você vê a questão da pandemia nesse aspecto da frustração? Os pais, eles acabaram criando mais bolhas ao redor dessa criança
E isso talvez diminuiu a frustração porque foi evitado muitas situações que frustrariam? Ou você vê o contrário acontecendo? Na verdade, eu acredito nisso que você falou mesmo, sabe? É porque a pandemia ela causou muitos prejuízos nesse convívio social. Então, a criança acabou não indo para a escola, tendo tudo de uma maneira remota, não convivendo com outras crianças, não saindo para outros lugares, ficou muito naquele convívio familiar e eles passaram por isso no período de desenvolvimento deles, então acabou afetando muita coisa, sabe? A gente, claro que a gente sai com uma carga, né, de sofrimento muito grande, mas isso foi muito mais intenso para as crianças, porque era a fase de sair, de conviver, de aprender, e as frustrações, assim, as regras, os limites, eles são aprendidos dentro de casa, mas muito fora de casa também. E como que a ansiedade das crianças se relaciona com a frustração? Existe alguma relação? Do tipo, se ela se frustrar muito, ela vai ficar mais ansiosa ou não? É que assim, depende da forma que é manejada essa frustração, sabe? Por isso que a relação dos pais com os filhos, né, é muito importante. Se você... Só frustrar sem o apoio não vai resolver. Exatamente, exatamente. É aquilo que a gente falou, precisa ter um porquê, uma razão, precisa ser colocado de uma forma afetiva, porque dizer que não, sem explicar por que não, vai causar sim mais ansiedade. Entendi. Porque assim, a criança, naturalmente, ela enxerga mais o hoje, o amanhã, né? No máximo a semana que vem, né? Ela é mais imediatista, né? Então, como poderia trabalhar essa questão aí para... Por exemplo, você falou a questão do justificar, né? Os porquês. O que é um porquê válido para uma criança? Porque muitas vezes eu acho que o adulto ele tem essa dificuldade, né? Tá, o que para ela é importante saber nessa história, né? Como que eu vou engajá-la nisso aqui? O que é o tipo de situação que atrai uma criança? Você tem uma noção disso? Eu sei que é muito particular, né? Exatamente. Depende da idade. Eu sei que é uma pergunta meio genérica, mas não sei. Você vê alguma coisa, visualiza alguma coisa? Olha, eu acredito que isso das figurinhas da Copa ilustra muito bem, sabe? Então, a gente pode comprar algumas figurinhas, a gente tem um tempo para preencher, não vai ser tudo de uma forma muito imediata, porque preencher, né, as figurinhas é algo que vem do lazer, mas daí não é só o prazer pelo prazer, você tem que aproveitar o processo de construir algo em cima disso, sabe? Então, essa questão das figurinhas, já que a gente focou nisso, né, tá em alta, seria uma oportunidade até para dar essa noção de tempo para as crianças, né? Porque a gente tem de hoje, né, ou pouco antes se você começou, até praticamente a Copa, para trabalhar nisso de forma e assim, se é uma diversão, ali é para ser diversão, né? Não é para ser uma obrigação de cumprir com aquilo ali também, Exatamente. né? E se não cumprir, olha, tá tudo bem, ou vamos incentivar, vamos fazer. Eu lá em casa, sabe o que eu fiz? Daí se eu fiz errado, você pode me corrigir, que não tem problema não. Eu fiz assim, ó, você quer legal, eu vou te ajudar, eu gosto, eu vou te levar, só que a gente vai fazer de uma forma inteligente isso aqui. Eu vou te colocar um orçamento pra gente fazer isso e... O que você tiver de figurinha repetida, antes de você sair batendo bafo, você vai tentar trocar. A mãe influenciando. Falei, vai lá, você vai, conversa com teus amigos, a gente vai, você troca. Se não, você quiser ir lá bater bafo, né, aquela virada lá, pode fazer, só que você sabe que daí você tá arriscando as tuas figurinhas. E daí a gente não vai comprar depois para repor. Aí tá funcionando, sabe? Pelo jeito tá funcionando. Então... É uma noção de que cada escolha vai ter uma consequência, sabe? Então, válido. Válido, muito válido. Legal. Então tá bom. Então agora que eu tirei nota mais alta aqui no meu papel de mãe, tá bom. Muito obrigada, viu, pela tua vinda aqui. Ajudou bastante. Sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada eu. Obrigada a você. Gente, meu convite especialíssimo para você. Ó, a gente tá no comecinho de outubro, hoje é dia 10 de outubro, né? Daqui a pouco entra um feriadinho aí na tua semana para você descansar. Só que essa pausa... que inclusive é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Nesse feriadão que a gente vai ter logo. Eu quero convidar você para ir comigo até a casa da mãe. Em dezembro, logo mais, final do ano, do dia 3 ao dia 9, a gente vai fazer essa viagem juntos. O grupo já está montado, então eu não queria que você perdesse tempo não, tá? Porque nós vamos sair daqui em direção a São José dos Campos. Da onde que eu tirei isso?
a Campos do Jordão, que é uma cidade lindíssima. Só que nesse caminho passaremos por Aparecida, que é a casa da mãe, por Frei Galvão. A gente vai visitar o local onde Frei Galvão foi batizado. Passaremos também pelo Mosteiro da Sagrada Face. Então é um caminho bonito. Nós vamos rezar o Santo Rosário no caminho do Rosário. Assim, ó, o roteiro, ele tá maravilhoso. Ele tá pensado em cada detalhezinho para você vir comigo, tá? Basta que você agora coloque na tua agenda, olha lá teu calendário. Se você tiver que pegar férias, se programe para você fazer isso que dá tempo. Se precisar pegar folga, enfim, você vai ter que aí usar da tua inteligência para colocar isso na tua agenda. E aí você pega os detalhes de como você se programar com a Libermundo. O telefone está aí para você, 41 999650377. Eles estão montando esse roteiro para marcar esse fim de ano. Você vai descansar, vai se conectar espiritualmente e vai agradecer muito por tudo que você teve nesse ano. 41 999650377. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta, nós vamos falar sobre casamento e filhos. Como que fica esse casamento depois que chegam os filhos? Essas serão as dicas para você. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco. É segunda-feira, é dia 10 de outubro e é o momento de você se fazer várias perguntas para entender como que anda o teu relacionamento e principalmente se os filhos de alguma forma estão interferindo. Não porque eles interferem, não, coitadinhos, mas talvez você não está sabendo lidar com a situação. Então a gente quer te dar dicas aqui muito práticas para que você não deixe que o seu casamento desmorone literalmente. A gente vai conversar aqui com a consultora familiar Renata Bermudes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Agradeço você também, viu? Muito bom receber você aqui. E eu tenho certeza que esse tema vai repercutir em muitas famílias, né? Porque eu percebo. Bom, eu sou mãe, você é mãe, a gente passa por experiências também, né? Muda quando chega um filho, muda o casal. O que você pensa sobre isso? Eu acho que muda, principalmente o primeiro filho, ele muda muito a vida de qualquer pessoa. Tá. Porque eu considero que é a maior mudança que a gente tem na vida é o primeiro filho. Porque ele vai causar toda uma mudança de perspectiva na sua vida. Sim. Você não é mais a pessoa mais importante da sua vida. Sim. Tem alguém que depende de você 24 horas por dia, por anos. Sim, né? sim. Então tem todo esse rearranjo no nível individual e no casal também, né? Porque às vezes você, sei lá, um sai para trabalhar, o outro sai pro seu trabalho, chega de noite, bate um papo, assiste uma série. É um pelo outro, né? Isso. É muito mais fazendo pelo outro e agora meio que, querendo ou não, se divide a atenção, não? Divide a atenção e aumenta muito a carga de trabalho. Tá. Eu acho que o maior problema está no aumento da carga de trabalho. Quando mexe na questão de sono, por exemplo, ou não? O que você considera que seria o ponto assim mais crítico, né, de uma eu rotina? acho o sono do neném, ele é uma coisa que afeta imensamente a família. Tanto que você é especialista nesse assunto, né? E sou porque a minha filha não dormia e eu quase enlouqueci, né? E fui estudar isso. Mas hoje a gente sabe pela neurociência que isso afeta a empatia. Então, se você fica sem dormir, você é menos empático. Sim. 1 hora de sono já é suficiente para aumentar, menos, né? Já é suficiente para aumentar a tua agressividade. Olha só. Então, tem casais que eu chego para atender que eu falo assim, gente, vamos dar uma respirada e entender que vocês não estão zangados um com o outro. Vocês estão Olha só. exaustos. Olha E só. aí acaba que qualquer faísca vira um incêndio. Porque tá todo mundo com a tolerância muito baixa. E às vezes entender que é isso que tá causando a desavença também ajuda. Ajuda muito, ajuda muito. Renata, e quando você, pela tua experiência, a maior parte dos casais está vivendo algo que não gostaria, é por causa da rotina em si que eles ainda não dominaram?
o que você considera? Por exemplo, uma noite mal dormida de sono, por exemplo, né? Entre tantas coisas? Normalmente não, porque a gente vê que alguns casais ficarem muito mais apaixonados nesse período. Isso é possível? É possível. Eu acho que tem muito mais a ver com você agregar ao invés de competir. Então, quando a esposa chega e diz assim, nossa, tô morta porque hoje o neném chorou o dia inteiro, foi um dia difícil, porque o neném tem dias, né, que são difíceis. E aí o marido diz assim, mas eu também tô cansado porque eu passei o dia inteiro no trabalho. Aí ele já invalida uma disputa. Isso. Ao invés de, nossa, eu também tô morto, vamos ver se a gente ajeita, se deixa ele mais calmo um pouquinho, como que a gente... Então, ao invés de somar, muitos casais acabam disputando. Isso é o mais comum que você vê? É o mais comum, porque aí os dois vão se sentindo abandonados. E estão de verdade. Isso que eu ia te perguntar. Isso daí não acontece, talvez, porque com essa chegada do filho... Aí eu não sei como que você vê, por exemplo, porque a mãe, ela... Desde do momento zero, ela já sente as mudanças, né? No corpo mesmo, em tudo, né? E eu já ouvi alguns profissionais falando que o pai, ele só se torna pai quando a criança realmente nasce, né? Por mais que ele tá ali e tal, tá participando, tá junto, mas assim, muda pra ele quando? Quando a criança nasce, antes não mudou muita coisa. E muda com a convivência, porque a gente tem vários estudos de neurociência que, por exemplo, a gente fala muito da ocitocina, que é o hormônio do amor, e que a mãe tem aquela onda de ocitocina no parto e na amamentação, e que por isso ela tem esse cuidado com o neném. Só que a gente começou recentemente a estudar o cérebro do pai com relação a isso, e mostra que o pai que brinca com o filho, ele vai ter as mesmas ondas de hormônio. Olha que interessante. Só que aí não é um gatilho fisiológico como é o parto. Tá. Mas é um gatilho de convivência. Então, se esse homem não convive com o filho, ele não vai ter. E isso também explica porque muitos homens têm... por exemplo, chegam numa família de uma mulher que já tem filhos e acabam tendo por essas crianças o amor de pai. Porque ele o mecanismo deles é baseado na convivência com a criança. Olha só, então que é muito importante, e isso eu também sempre falo para as mães, porque a gente, quando o neném nasce, a gente quer... Isso, eu ia te perguntar, a mãe não tende a dominar a situação e às vezes até meio que excluir, até sem querer, o pai? E é natural, né? É meio instintivo. Eu sempre falo que ali nos 2, 3 primeiros meses é meio que o trabalho do pai é dar suporte para essa díade que a gente chama. Aquele trabalho que não aparece muito. Né? Isso. E aí depois a mãe tem que ir abrindo espaço, porque esses primeiros 2, 3 meses a criança mama o tempo todo, ela quer o colo da mãe o tempo todo. É meio que básica essa rotina, né? Porque assim, foram uma pessoa só por muito tempo. Sim. Então não vai assim porque nasceu, deixou de ser uma pessoa só, entendeu? Existe esse processo. Mas a partir desse momento também é importante que a mulher abra espaço para esse pai entrar. E uma das coisas que afasta muito o homem, além de ser cultural, né? Porque a gente está mudando a nossa cultura até muito pouco tempo atrás. O homem tinha que não deixar faltar dinheiro em casa, era essa a tarefa dele, né? Então a gente está mudando isso. Mas é importante que a gente também não critique tanto. Às vezes, ele bota a fralda errada. Eu digo, deixa eu botar a fralda errada. Porque ele veste descombinado. Eu digo, deixa. Porque se também a gente vai criticando muito, uma hora qualquer pessoa falaria assim, então faz você, que você faz o melhor. Então é importante estar atento a esse tipo de detalhe. Isso, então tem que ser um movimento dos dois, né? Sim. Da mulher permitir essa entrada também e do homem se disponibilizar, porque aí ele vai começar a ter esses neurotransmissores. E recentemente eu atendi uma família que a esposa estava num trabalho muito acelerado e o pai tirou um ano sabático para ficar com o filho em casa. E foi uma experiência muito interessante, assim. Porque foi a primeira vez que eu peguei uma família trocada, né? Dentro do padrão. Dentro da maioria, Já vi muita gente dividindo igualitariamente, mas assim não. E, gente, ele era a mãe, assim, no sentido não de ser mãe, mas todas as preocupações que a mãe tem normalmente, tipo, com o portãozinho de fechar, com o lanchinho, não sei o quê, era ele. Então é muito nítido que, na verdade, é o teu envolvimento que vai dar a nota, né? Sim, ou seja, os dois, eles têm a responsabilidade por igual e a capacidade também. A capacidade, né? Exato. Que é uma coisa que se fala muito assim, que homem não leva jeito. Leva jeito, com certeza. E essas mulheres que têm esses companheiros que nessa hora que ela tá fragilizada, cansada, não sei o quê, entram na jogada,
Aí você tem esses casais mais apaixonados, assim, porque gera uma admiração muito grande, né? Na hora que você mais precisa de ajuda, tá tentando lidar com aquilo tudo, o teu parceiro tá ali. Entendi. E isso pode ser ensinado? Eu acho que deve, porque a gente também tem muito estudo mostrando que nada disso é genético, né? Tudo a gente vem aprendendo na cultura, como o instinto materno, que é uma coisa que já caiu por terra. Por que a mulher sabe cuidar da criança? Porque a gente vem há gerações e gerações sendo ensinadas, brincando de boneca, mulheres que ficavam em casa, aí a avó vem ajudar quando a filha tem um filho, aí a filha mais velha... E mesmo assim comete vários erros, né? Não quer dizer que porque tem o instinto que tá fazendo certo também, né? E às vezes eu falo, mas o meu marido não consegue acalmar o neném. Eu disse assim, meu anjo, quando ele nasceu, você conseguia acalmar? Ai, não, ele chorava um monte. Eu disse, você aprendeu. Você testou uma coisa, você testou outra. Então, deixa o neném chorar com ele também. Que ele também vai achar. Pode ser um jeito diferente do seu, mas ele vai achar o caminho dele, né? E, geralmente, quando que os casais se despertam que tem algo que pode ser feito para melhorar aquele relacionamento entre eles, com o filho, isso demora, as pessoas pedem ajuda... Porque eu acho que é muito importante, né? Por exemplo, você que é consultora familiar. Se você chega, né? Só o fato de você falar, olha, vamos olhar como está a tua rotina, vamos ver como está o teu sono. Se 1 hora faz diferença, você imagina todo o resto que está totalmente fora, né, desse balanço. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas entendem que elas podem procurar ajuda para isso. A grande dificuldade tá porque quando você está falando de uma família, todo mundo tem que entrar na dança. Ou seja, às vezes um tem mais consciência que o outro. E o outro diz, não, eu não preciso. Aí é um problema isso ou não? Porque não... terapia de casal, porque eu não sou psicóloga. Então eu ajudo leve a coisa mais... Já ajuda muito, com certeza, né? Mas dependendo do caso, precisa dar uma continuidade. No jogo, vamos dizer. Eu acho que tá sempre nisso. Eu danço dança de salão há 25 anos, né? E a dança tem muito isso, de você sentir o corpo do outro para reagir, né? Então, eu acho que nos casais também tem muito isso. Eu digo, se quando o outro expressa alguma coisa, você sai fora, você diz isso é problema seu, o casamento ele vai degringolando, não tem muito jeito. Então, uma das coisas que a gente mais precisa aprender é a validar. Então, se um diz assim, é que eu tô cansado, e o outro diz assim, eu também, então vamos fazer alguma coisa pra gente descansar ou tal. Ou o outro diz assim, não posso fazer nada porque eu também tô cansado, eu também trabalho. Aí você já desvalorizou, né? Acho que a gente tá com problema no áudio, viu, Renata? Tá com problema no áudio, produção? Tá, então a gente vai precisar encerrar. Mas eu te agradeço, viu? Deu pra gente falar bastante aqui. E depois eu sei que você tá gravando, eu sei que você vai colocar lá no teu Instagram ou no teu YouTube? Nos dois. Nos dois? No @Sosseguinho no Instagram e blog Sosseguinho no YouTube. Legal, vai aparecer pra você aí o contato da Renata. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigada. Agora eu quero mostrar pra você uma casa de crochê que está abrindo aqui em Curitiba e que está sendo um sucesso aí, porque quem gosta de crochê vai se identificar. Acompanhe. A gente veio conferir uma casa gigante de crochê. Ela tem 3,5 metros de largura, 4,40 de altura e foi feita por artistas, por crocheteiras que se uniram, cada uma com as suas peças, né, e com a sua liberdade criativa para montar essa casa linda, colorida, que está aqui na Rua da Cidadania Matriz, no centro da capital paranaense. Quem está aqui comigo é a idealizadora desse projeto, a Leila Alberti. Leila, obrigada por estar com a gente, bem-vinda. E me conta de onde que surgiu a ideia, né, de montar uma casa gigante de crochê. Boa tarde. Boa tarde. Já é um projeto antigo que eu venho desenvolvendo e agora consegui realizar com um edital, né, o Profice. E unindo essa manualidade do crochê, que é tão ancestral, tão forte, tão presente na vida da gente, principalmente do universo feminino. Hoje em dia também homens crochetam.
E a gente poder trabalhar isso envolvendo a arte, né? Trazer isso para o público, para que o público pudesse vivenciar esse encantamento que isso produz, né? Poder entrar na casa, passar um tempo aqui. Eu tenho visto as pessoas terem reações fantásticas, tem sido muito especial. É uma forma, claro, da gente lembrar da nossa infância, né? A avó que fazia o crochê, a mãe que fazia o crochê. E por aqui tem uma programação especial também. As pessoas podem vir, por exemplo, para fazer meditação dentro da casa. Tem gente por aqui, vou te convidar para entrar com a gente, que está fazendo crochê aqui dentro, ó. A Lazinha, que é uma das artistas e está aqui com a gente fazendo crochê nesse momento, preparando mais uma peça por aqui. E aí a gente tem, desse lado de cá, algumas almofadas para quem quer fazer um momento de meditação. Então, no meio da muvuca da cidade, né, no meio de tanto barulho, de tanta informação que a gente recebe no centro da cidade, você tira um momento para descansar, para se distrair dentro dessa casa linda de crochê aqui na Rua da Cidadania Matriz, no centro de Curitiba. Então você que gosta de crochê, que está aqui na região metropolitana, aqui em Curitiba, aproveite para ir visitar esse lugar, você viu que é bem bonito, né? Agora a gente vai para um intervalo e na volta você vai conhecer mais sobre esse espetáculo para as crianças e também para adultos, o espetáculo Lendas Brasileiras. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco desta segunda-feira. E você sabe que segunda-feira é dia de noite de louvor aqui na nossa programação. Eu sei que você estava vendo já anteriormente aí no nosso intervalo, mas quero chamar porque, olha, a primeira vez que Padre Mário Sartori vem aqui na TV Evangelizar, ele está fazendo um trabalho muito impactante com relação à comunicação contemporânea católica. Ele tem um trabalho muito bonito nas redes sociais dele, vai estar aqui a partir das 6h30 da tarde, você acompanha com a gente. Noite de louvor com este tema Tu És o Centro e hoje cura das doenças físicas. Também teremos oração e louvor com Beth Lopes. Será aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. Se você quiser vir presencialmente, tem lugar, venha. E para todo o Brasil, transmitido pela TV Evangelizar, 6h30 da tarde. Vamos aprender um pouco mais agora sobre lendas brasileiras. A gente vai ter um espetáculo, estamos tendo aqui em Curitiba, que mistura a parte musical, que mistura a parte de dança, principalmente atrativo para as crianças, viu? Mas agrada também aos adultos e muito aprendizado nesse meio cultural. Acompanhe mais. Sinônimo de cultura popular brasileira, o folclore reúne diversos contos, lendas, festas e ritmos que marcam a infância. Uma releitura, por meio da contação de histórias, reuniu o Corpo de Balé do Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná. É um resgate e a história, que ela é toda encenada pelo Balé Teatro Guaíra, ela tem um fator importante e especial, que é o contador de história, que ele liga todas essas lendas e transforma num espetáculo só. Um espetáculo com harmonia, um espetáculo com um visual incrível, com efeitos de iluminação, com adereços cênicos e performáticos, né? E, importantíssimos, além de uma música que foi composta exclusivamente para esse espetáculo. Além do som, das cores e da contação de histórias, o espetáculo também é inclusivo. A sessão de estreia vai contar com audiodescrição para aqueles que não podem enxergar e será traduzido em libras para aqueles que não podem ouvir. O teatro, ele faz parte da nossa cultura surda, né? Então, porque é totalmente visual. E, por exemplo, ali eu percebi que tinha cadeirante, outras pessoas com deficiência. E o teatro, ele traz essa emoção, né, para nós, né? Essa diversidade, essa cultura, né? Como nós somos deficientes visuais, a audiodescrição é muito importante, que mostra tudo o que acontece no palco pra gente, descreve a peça.
muito legal, muito interessante. Os olhares atentos denunciam que a multilinguagem é realmente muito marcante, unindo um repertório inédito com dançarinos e atores renomados. A contação de histórias e o uso de bonecos e figurinos trazem um toque lúdico e muita magia para todas as crianças. Eu assisti muito espetáculo de criança, espetáculo de dança, ou de teatro, ou de contação de histórias. E eu, como sou coreógrafo e também diretor, sempre sonhei em fazer algo que eu pudesse juntar todas essas linguagens. E aí, conversando com o Cleverson, com o Aldice, eles embarcaram nessa ideia e a gente trouxe, então, um pouco de teatro com o Ranieri Gonzalez, que é um ator muito famoso aqui curitibano, a Orquestra Sinfônica do Paraná, incrível, e o Balé Teatro Guaíra, que eu tenho a honra de dirigir, que é um bando de talentos juntos, né? E aí juntamos tudo isso e trouxemos também o Alexandre Guerra, que compôs a música originalmente. Então, eu acho que é algo que não é muito comum, é raro que a gente possa misturar todas essas linguagens. E eu fiquei muito contente com o resultado. Hoje a gente teve a chance de testar um pouco, né, numa plateia da faixa etária que a gente ambiciona para ver como é que a coisa ia acontecer, e foi muito bacana ver todos esses elementos se fundindo, né, num espetáculo muito bacana. São mais de 100 pessoas trabalhando e fazendo parte destas apresentações que acontecem do dia 8 até o dia 12 de outubro, marcando a Semana da Criança. Com curta temporada, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket Fácil. Ó, dá tempo de você se programar, hein? Você viu que vai até o dia 12, que é no feriado. Aproveita, é cultura, gente. E falando em cultura, nós temos aqui em Curitiba, também vamos completar 330 anos, né? E a Prefeitura de Curitiba, junto com a Rádio CBN, junto com alguns empresários aqui de Curitiba, promoveram um concurso cultural. E o que consiste esse concurso? Se eu tivesse com o mapa aqui, eu ia te mostrar, mas você vai ver aí no VT. Nesse concurso, você pode pintar Curitiba, literalmente. É um mapa grande que você concorre, inclusive, a prêmios, gente. Os prêmios são bem instigantes, viu? Faz a gente dar uma motivada nisso daí. Comemoração aos 330 anos. Acompanha nesse VT. Um mapa com pontos de destaque de Curitiba faz parte das comemorações do aniversário de 330 anos da cidade, que serão completados no ano que vem. Promovido pela Rádio CBN, em parceria com diversas empresas, o projeto Vamos Pintar convida os moradores a colorirem um desenho da capital paranaense. A ideia é que você vá pintar o mapa e nos devolver. No verso também tem o regulamento. São 4 categorias: infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Pinta a criança de 0 até o velhinho de 100 anos de idade. São 350 mil mapas que vão ser distribuídos em escolas públicas e em diversos pontos da cidade para quem quiser participar. A campanha já aconteceu em outros municípios e tem perspectiva de realização em mais locais. Já temos entendimento de levar o mapa para Florianópolis, para Joinville e Blumenau aqui no sul, para Campinas aqui no interior de São Paulo. Os desenhos podem ser entregues coloridos até o dia 30 de janeiro. Um grupo de jurados vai selecionar os mais bonitos, que vão ser premiados. Por enquanto, as equipes trabalham a todo vapor para que os mapas sejam distribuídos. Quando a gente pega só nesse trabalho, a gente é 4.500 no dia. Ao todo, são 1.500 pontos representados em todo o mapa. Além dos pontos turísticos, tem também algumas personalidades da capital paranaense. E tem também, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, e o Padre Reginaldo Manzotti. Para ilustrar a cidade, o cartunista Paixão e o filho Guilherme tiveram 8 meses de pesquisa e muito trabalho. Foi um desafio muito grande e a gente foi aprendendo a fazer com calma, assim, sabe? Aprendendo uma técnica, testando coisas diferentes, e tem muita pesquisa atrás disso. Pegamos algumas referências. O mais complicado do trabalho foi essa referência dessa perspectiva de desenhar vista de cima, né?
Pelos próximos meses vão ser feitas ações para promover o projeto. Uma delas foi realizada nessa loja de tintas com crianças do Instituto Treinando para a Vida, que oferece atividades de contraturno escolar. Aqui elas tiveram um encontro com os artistas que desenharam o mapa e tiveram um momento de aprendizado e inspiração. Eu sempre falo que essas crianças precisam de referências, né? A gente precisa ir além, né? A gente precisa expandir a imaginação e até entender onde que elas podem chegar. Então, ter a presença do Paixão aqui, do filho dele, foi uma oportunidade incrível para as crianças. Eu tenho certeza que elas não vão esquecer desse momento. E já que essa semana nós iremos comemorar o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o Evangelizar Ensina de hoje traz mais sobre a oração da Ave Maria. Acompanhe. A Ave Maria é, sem dúvida, a oração mariana mais conhecida no mundo inteiro e ecoa ao longo dos séculos. Na época medieval, ela era intitulada como saudação angélica. Começou a ser utilizada nos mosteiros em torno do ano 1000 e foi, aos poucos, se difundindo, tornando-se universal após o século XIII. A fórmula atual da Ave Maria foi divulgada no breviário publicado em 1568 por ordem do Papa Pio V. Ela saúda a Virgem Maria baseada nos episódios da Anunciação e da Visitação. Essa oração é composta em duas partes, uma de louvor e outra de súplica. No louvor, exalta a grandeza de Maria. Ela é bendita entre todas as mulheres. Na súplica, implora à Virgem o perdão dos pecados e a graça de uma vida santa. O Ave, palavra que dá início à oração, é simultaneamente uma saudação a Nossa Senhora. Para os católicos, a Virgem Maria é reconhecida pelo título de bem-aventurada, por sua assunção ao céu e pela capacidade de interceder em favor daqueles que recorrem a ela, por meio de orações e práticas devocionais. Impossível imaginar uma oração mais bela que essa. Te convido agora a repetir a saudação do anjo Gabriel a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu me despeço de você, mas amanhã a gente se encontra de novo, né? Amanhã a gente se encontra para falar sobre câncer de mama, outubro rosa está aí, para falar também sobre como perder gordura corporal. Isso é interessante, né? E a gente também vai ter visita aqui no programa do nosso querido Manzotinho. Lembrando que hoje, logo mais, a Noite de Louvor estará às 18h30, 6h30 da tarde na TV Evangelizar. Fique agora com Pauta Aberta. Fique com Deus. Até amanhã.